Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e este é o canal Histórias de Música. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje quero apresentar para vocês uma indicação literária e algumas dicas do escritor Stephen King, que escreveu Sobre a Escrita. Esse é um livro para aqueles que gostam de escrever, ficção, não ficção, contos, qualquer tipo de literatura. É um livro muito inspirador para aqueles que gostam desse belo exercício de criatividade, de tirar ali uma ideia da cabeça e transformá-la em palavras, colocá-las no papel. E o Stephen King, além de fazer isso muito bem, ser um mestre na arte de fazer histórias, de desenvolver personagens, enredos, tudo isso, né? Além de que ele tem dezenas de livros publicados e um monte de adaptações para o cinema. Entre elas, It, O Cemitério, Cristine Carro, o Assassino, Espera de um Milagre, Cujo e diversas outras, né? O Iluminado, Carrie a Estranha. A lista vai embora, some aí na memória. E esse livro aqui ele é interessante porque ele inicia com a experiência do autor. É como uma autobiografia do início da carreira do Stephen King, todos os desafios que ele enfrentou até ele se tornar um grande escritor. Desde os anos escolares, em que ele trabalhava no jornal da escola, depois foi escrevendo contos, tentando enviar para revistas, até chegar no primeiro romance de sucesso, que foi Carrie a Estranha, onde que foi um divisor de águas na vida dele. E, enfim, e todas as dificuldades que ele enfrentou, inclusive com vícios. Não foi fácil a vida do Stephen King, ele passou por muita coisa. Inclusive, depois, lá no final dos anos 90, até um acidente bem sério, que ele foi atropelado. Mas ele conseguiu passar por tudo isso. Mais do que essa experiência autobiográfica, que é muito rica, e ela está presente na primeira parte do livro, tem a segunda parte que ele chama de caixa de ferramentas, que basicamente é o que uma pessoa precisa para que ela possa escrever. Uma coisa não sai do nada da sua cabeça, você precisa de inspiração, você precisa de um monte de coisa, leituras, preparação, conhecer, saber como escrever da forma correta, e uma série de itens, uma série de coisas que são necessárias. E são essas 4 dicas, são 4 dicas aqui que eu separei, que estão no livro, que elas são bem interessantes para aqueles que já são escritores, querem se lançar na escrita, e que vale para qualquer tipo de gênero literário. E o Stephen King fala que, primeira dica, comece com e se. Como assim? E ele fala, geralmente as situações mais interessantes podem ser expressas como uma pergunta do tipo, e se? E se vampiros invadissem uma pequena cidade da Nova Inglaterra? Esse é o enredo da história de Salem, um de seus livros. E se um policial em uma cidade remota de Nevada fosse possuído e começasse a matar quem aparecesse pela frente? Esse enredo está no livro de Desespero. Então, quer dizer, usar o EC, Mas não foi isso. Mas se fosse aquilo? Se não fosse assim? E se fosse daquele jeito? E se a história não acabasse assim? Se determinado fato não tivesse aquele desenrolar? E se? O EC é um gatilho para a criatividade, para você pensar hipóteses e situações fictícias, que podem ser muito interessantes e ser um fio condutor para o desenvolvimento de uma história. Daí a segunda dica é o beabá, do escritor. Leia e escreva muito. Se você quer ser escritor, existem 2 coisas a fazer, acima de todas as outras. Ler muito e escrever muito. Que eu saiba, não há como fugir dessas 2 coisas, não há atalho. É como construir uma parede, um tijolinho por dia. A leitura e a escrita são um processo lento, Você vai ler 1, 2 livros, depois você chega em centenas de livros e assim você vai sucessivamente ganhando experiência como leitor e como escritor. É uma consequência, até a tua escrita, a forma como você escreve vai melhorando na medida que você lê. São 2 variáveis correspondentes, Para você escrever bem, é imprescindível que você leia muito. A terceira dica do Stephen King é mostre, não diga. Daí ele coloca, você pode me dizer por meio da narração direta que seu protagonista nunca foi bem na escola, mas é possível demonstrar a mesma coisa
de maneira muito mais vívida, pelo discurso dele. E uma das principais regras da boa ficção é nunca dizer algo que você pode, em vez disso, nos mostrar. Talvez um exercício aqui da primeira pessoa. Você vai construir uma narrativa, deixe seu personagem falar, deixe esse personagem expressar ali suas angústias, medos, felicidade, os seus sentimentos que estão ali envoltos naquela cena. Então, essa expressão do personagem, essa narração em primeira pessoa, ela é muito mais vívida. O leitor tem a impressão de que o personagem está falando com ele, não é como em terceira pessoa, que alguém está contando. Você perde ali potência, perde ali a questão do sentimento do personagem, você consegue imprimir muito mais coisas quando você está falando em primeira pessoa, quando você está criando um discurso fictício em primeira pessoa. Aí a quarta dica é: seja honesto. O que ele quer dizer com isso? A honestidade na hora de contar histórias compensa muitos erros de estilo, mas mentir é um grande erro, é um grande e irreparável erro. Mentirosos prosperam, não há dúvida, mas só em termos absolutos. Nunca na selva da composição verdadeira, onde você precisa buscar seu objetivo uma palavra de cada vez. Então, acho que aqui ele quer dizer no sentido da honestidade, em que você pode buscar inspiração em autores, o que é natural, mas você tem que imprimir a sua forma de escrita, não copiar, não pular etapas, não inventar coisas mirabolantes na sua narrativa também. Tudo tem que ser plausível, palatável para o leitor. Então, às vezes, mentir é uma coisa assim que quem está lendo fala: não, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não pode. Aqui o autor forçou a barra, isso não acontece. Essa solução não foi a mais adequada. O autor teve preguiça na hora de desenvolver essa parte. Então ele inventou ali uma historinha para safar, para desenvolver aquela parte do texto ali, do enredo. E também acho que também aqui ele está falando da questão da honestidade intelectual, de você ser uma pessoa que, por mais que se inspire, como eu falei, em textos, em autores, em qualquer tipo de escrita, mas você seja verdadeiro no sentido em que o que você escreve seja seu. Você gostaria de escrever, os seus leitores, no caso, você tem que se colocar no lugar do leitor. O que você gostaria que seu escritor deixasse para você? Uma narrativa preguiçosa ou uma coisa muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida? No sentido que você vê aquilo ali como uma verdade, como uma narrativa limpa, uma narrativa que ela consegue passar o recado sem forçar a barra, de nenhuma forma. Então acho que são 4 dicas importantes do livro do Stephen King, bem resumindo aí, bem resumida a segunda parte do livro, que ele fala sobre caixa de ferramentas, ele vai falando sobre também o desenvolvimento dos seus principais livros, personagens, as suas histórias de maior sucesso, de onde que saiu isso, como que ele chegou a essas inspirações. E é um livro que vale a pena, quem quer escrever, eu acho que o sobre escrita tem que ser uma das primeiras opções para quem quer desenvolver um pouco melhor essa habilidade. Vou deixar o link, quem quiser adquirir esse livro aqui, também vou aproveitar e fazer o merchandising. Eu publiquei um livro recentemente pela editora Dialética, Pensamento de Friedrich August von Hayek no Brasil. É uma pesquisa sobre a história do pensamento econômico brasileiro, um livro de 420 páginas. Ele é bem robusto e é resultado da minha pesquisa de doutorado. Então, se alguém tiver interesse, quem gosta dessa área da história do pensamento econômico, um tipo de leitor bem específico, mas se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho, também vou deixar o link na descrição. Eu agradeço desde já, quem ficou até o final do vídeo, deixe seu comentário, a ajuda de vocês ali comentando e instigando essa discussão, ela é muito importante. E se você gostou muito, deixe seu like, se inscreva no canal. A impressora fez um barulhinho aqui, mas como eu estava falando, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, a ajuda de vocês é muito importante. E eu espero vocês no próximo vídeo de Histórias de Músicas. Até lá e tchau, tchau.